Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós nos encontrarmos mais uma vez na presença de Deus. O Deus que fala conosco pela palavra. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E é uma oportunidade imensa de nós escutarmos o Senhor pela palavra e deixá-lo conduzir cada passo da nossa vida. Estamos estudando a carta aos Efésios e vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra e o seu caderno de estudos bíblicos. Hoje nós vamos entrar no último capítulo da carta aos Efésios. Lembrando, a minha tradução é da CNBB, pode ter algum termo diferente, mas o sentido é o mesmo. E hoje nós vamos estudar Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Vamos ler o texto? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejais feliz e tenhais longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo como ao próprio Cristo, com temor e grande respeito de coração sincero. E de coração sincero. Não como quem serve somente sob o olhar do seu Senhor, buscando agradar a seres humanos, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de bom grado como se estivesseis servindo ao Senhor, e não a simples homens, sabendo que cada um, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a paga pelo bem que tiver feito. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso, está nos céus e não faz acepção de pessoas. Nós, adentrando essa reta final da carta aos Efésios, vamos perceber o apóstolo Paulo aqui dando instruções muito preciosas aos Efésios. A primeira coisa é entender aquilo que cada filho é chamado pela justiça e pelo mandamento. A justiça é dar ao outro aquilo que ele é de direito. E aqui o Senhor, através da boca do apóstolo Paulo, vai dizer: obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justiça. Quando a gente vai estudar essa realidade do honrar pai e mãe ali nos 10 mandamentos, existe um adendo, um apêndice ali, um ensino que a gente precisa entender. Aquilo que os nossos pais, talvez por falta de instrução, ou por até mesmo serem de outra profissão de fé, não sendo cristãos, e quiser nos obrigar a fazer, que é contrário ao Evangelho, à lei de Deus, nesse caso, nós temos uma certa liberdade de não obedecer, porque vai contra os princípios da nossa fé, os princípios cristãos. Fechou o parênteses. E aqui está algo que é importantíssimo: honrar. A honra é dada a Deus, não é verdade? Olha a importância que tem o pai e a mãe na nossa vida e como nós devemos honrá-lo. E aqui o apóstolo vai dizer aos Efésios que esse é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que nós, quando obedecemos, somos felizes. Somos felizes. Isso é importante. Eu, ao olhar para a minha vida, se eu tivesse obedecido meu pai e minha mãe desde sempre, eu não teria experimentado muita coisa que me jogou num estado de tristeza, num risco de morte. Então, o apóstolo está fazendo memória aqui de uma promessa: para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. A vida que nós precisamos buscar em Deus. Depois, ele vai orientar os pais para que não gerem revolta nos seus filhos.
e vai dar uma indicação aqui preciosa. A educação dos filhos deve ser pautada numa pedagogia inspirada por Deus. Que pedagogia é essa? A palavra de Deus. Que pedagogia é essa? Os ensinamentos da igreja, especialmente os ensinamentos morais, as virtudes. Os pais precisam educar os seus filhos para as virtudes. E assim, eles vão ser felizes, eles vão ter vida longa e eles vão ter uma experiência da graça de Deus, da santidade. E logo em seguida, Paulo vai instruir os escravos e os senhores. Para nós, quando lemos isso aqui, fica muito estranho, parece que Paulo está aprovando, não é, a dimensão da escravidão. Era uma coisa normal na época de Paulo, mas nós vamos perceber aqui que Paulo vai dar uma equidade. Ao final, no versículo 9, Paulo vai dizer aos senhores, né? Fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso, está nos céus e não faz acepção de pessoas. Paulo está dizendo, o escravo é igual ao Senhor diante de Cristo. E todos devem ser tratados com dignidade. Ele não vai confrontar aqui na carta aos Efésios diretamente essa prática da escravidão, mas o ensinamento de Paulo vai totalmente contrário àquilo que é o princípio da escravidão de um ser humano. A escravidão, né? O escravo que presta contas ao seu senhor. E ele vai trazer aqui, enquanto essa escravidão não é rompida, ele vai mostrar para aqueles que estavam debaixo dessa condição que eles experimentariam a liberdade servindo a Cristo e fazendo tudo por amor a Cristo. Se nós pegássemos a doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus, da Pequena Via, nós entenderíamos muito bem aquilo que o apóstolo Paulo está falando. E isso se aplica a nós hoje. Fazer tudo de uma forma espiritual, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E nós absorvemos as graças espirituais próprias dessa dimensão de vivência. No meu trabalho, eu faço como se eu estivesse fazendo ao Senhor. Nos afazeres simples da minha casa, o lavar uma louça, o arrumar a minha cama, aquilo que eu preciso deixar em ordem, eu faço de uma forma espiritual, fazendo por causa do Senhor. E isso vai dando para nós uma força espiritual tão grandiosa que nos vai fazendo experimentar a vida espiritual em cada detalhe da nossa vida. Assumir aquilo que é preciso ser assumido por cada um de nós com responsabilidade e dando esse valor espiritual a cada coisa. Porque o Senhor quer exatamente que nós cresçamos espiritualmente, que nós sejamos santos. O Senhor quer que cada um de nós vivamos da forma mais correta a nossa vida. Os pais, os filhos, cada um de nós não existe mais, graças a Deus, essa realidade da escravidão. Mas o patrão, ele precisa tratar o empregado com equidade, sabendo que o patrão será julgado. Se ele for injusto, se ele ameaçar. Olha como que o Paulo está dizendo aqui para nós, não é? E da mesma forma, o empregado em relação ao patrão, não é? Porque Deus que está nos céus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, ricos e pobres, inteligentes e menos inteligentes, mais bonitos e menos bonitos. Nós somos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. E por isso, nós hoje, instruídos pelo apóstolo Paulo, precisamos entender que o caminho do Senhor, o caminho do senhorio de Cristo na nossa vida, exige de nós uma adequação da nossa vida aos mandamentos e principalmente ao pensamento de Cristo, à vontade de Cristo para cada um de nós. Eu e você precisamos perceber isso. Existe uma vontade de Cristo e um desejo de nosso Senhor que nós sejamos felizes, que nós tenhamos vida longa, que nós vivamos uma liberdade interior e que nós cresçamos espiritualmente em tudo aquilo que Ele nos dá a oportunidade de viver. Usando a própria linguagem do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós já estudamos, no versículo 28, a gente precisa assumir: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero reforçar aqui a obediência dos filhos aos pais, a forma dos filhos tratarem, ou dos pais tratarem os filhos, a responsabilidade com a educação, que precisa ser feita e inspirada no Senhor, na palavra, na doutrina, na moral da igreja, na conquista das virtudes e também essa dimensão espiritual de viver bem cada momento de forma espiritual.
dando sentido espiritual a tudo que nós vivemos e fazemos. Qual é a mensagem de Deus que nós podemos colher para a nossa vida a partir desta palavra? Cada um de nós deve buscar no seu estado. O que é estado? Eu sou sacerdote, você é casado, vive na família, o outro é solteiro, o religioso, a religiosa. No seu estado, agradar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, honrando os nossos pais e os pais abençoando os seus filhos, educando-os na fé de Cristo e da Igreja. Todos devemos valorizar-nos uns aos outros, pois Deus não faz acepção de pessoas, e aproveitar tudo o que acontece para vivermos de maneira espiritual, aproveitando da graça de Deus. E aí, a partir daquilo que Deus nos fala, a mensagem que nós escolhemos, cada um de nós fazemos a nossa parte. Os pais insistirem em educar os seus filhos na fé, nas virtudes, os filhos obedecerem aos seus pais, e todos nós, tratando-nos com respeito, na condição que nós estamos, vamos seguindo firmemente na vontade de Deus. E aí, aproveitando tudo que nos acontece para que seja, cada um de nós, favorecidos pela graça de Deus e pela força espiritual de cada oferta que nós fazemos em cada momento que nós vivenciarmos. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a palavra, de ser instruídos pela palavra, mas também de absorver da palavra tudo aquilo que é o conteúdo de fé estabelecido para a nossa vida, o conteúdo moral que estabelece na nossa vida, Senhor, escolhas acertadas que nos fazem caminhar na santidade, na vontade do Senhor. E hoje, de uma forma especial, dá-nos a atenção, uma atenção espiritual, para que tudo que nós vivermos sejam situações delicadas, difíceis, exigentes, de provação, de tribulações, mas seja o nosso dia a dia, no contexto familiar, no contexto da nossa organização pessoal, no contexto do nosso trabalho, que tudo seja vivido de uma maneira espiritual, espiritualizando todas as coisas. E a partir daí, experimentando, Senhor, o crescimento que o Senhor quer nos dar, espiritualmente, moralmente, mas também dentro dessa dinâmica da fé que vai sendo edificada e nos levando à vontade do Senhor até o céu, até a eternidade feliz da presença do Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A mim e a você, meu irmão, minha irmã, cabe a correspondência àquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui na palavra. Aos pais, aquilo que é a meta, educar os filhos na fé de Cristo e da Igreja. Aos filhos, a obediência aos seus pais. A cada um de nós, o trato delicado, respeitoso, que precisamos ter uns com os outros, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. E a vivência da nossa vida espiritual em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Isso vai nos dar um crescimento espiritual grandioso e nos vai fazer caminhar em santidade sobre essa terra. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.